Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para falarmos sobre o livro O Evangelho de Chico Xavier. Nós estamos estudando a lição de número 16. Certa vez o Espírito Emmanuel disse a Chico: em matéria de dinheiro, Emmanuel sempre me disse: Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão a que lhe sobre 1 centavo. E realmente, dentro desta tarefa missionária de Chico Xavier, a gente vai observar o Chico trabalhando em nome do Evangelho, sempre ao lado daqueles que estavam enfrentando inúmeras dificuldades. Chico, com a orientação do amigo espiritual Emmanuel, visitava a periferia, ajudava as pessoas em nome do Evangelho de Jesus, sempre devotado à caridade, à simplicidade, à humildade. Dentro da questão que nós vamos falar a respeito da religiosidade, quantos fracassos ao longo da história humana a gente vai observar muitos fracassos em torno do poder, em torno do dinheiro. Tivemos aí a Inquisição, que foi a época das trevas, quantos equívocos, quantos desvirtuamento do Evangelho de Jesus, tudo em nome do poder, em nome do dinheiro, quantas pessoas foram perseguidas, mortas, em nome do Evangelho, porque a igreja não aceitava aquela tese e lutava com veemência contra aqueles que se dedicavam à caridade e à simplicidade. E é esta caridade, essa simplicidade que nos aproxima do endereço de Deus. O que nós não podemos perder jamais é essa questão da simplicidade dentro da nossa casa espírita. Estarmos sempre ao lado do povo. Chico Xavier dizia assim: o povo é a paixão do Cristo. Então nós precisamos, através do trabalho social, precisamos aprender com aqueles que frequentam a casa espírita. É uma troca de aprendizados, porque também obtemos da parte deles muito conhecimento, muita experiência de vida, e isso vai enriquecendo a nossa trajetória evolutiva. A questão da simplicidade, da humildade, o Chico sempre falava isso. Se alguém me convida para falar em determinado local, e se alguém cobra para que eu fale alguma coisa, eu dou tudo o que tenho para sair daquele local, para não participar daquela reunião. Ou seja, essa questão que nós vemos por aí do elitismo espírita, as pessoas cobrando um absurdo para falar do Evangelho, muitas vezes um desvirtuamento total da mensagem do Evangelho, porque Jesus deixa bem claro quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões do templo que estavam comercializando os dons de Deus. E a mediunidade, como nós aprendemos na doutrina espírita, dai de graça o que de graça recebemos. Ou seja, tudo é um empréstimo de Deus. Mediunidade é um dom, o dom da fala, o dom da cura, o dom da escrita, o dom da oratória. Tudo isso é um dom que Deus dá à criatura humana e ele deve usar isso em nome do Evangelho sem cobrar nada. Ele deve usar isso em nome da caridade, em nome do amor, como Chico Xavier fez ao longo da sua trajetória, agindo sempre com simplicidade. E nós vamos observar os grandes missionários que passaram pela terra, Madre Teresa de Calcutá,
que vivia nos monturos do lixo, amparando os necessitados em nome do Evangelho, não se apegava às coisas materiais, o que tinha no bolso, o pouco que tinha era dos necessitados, era dos sofredores, não vivia no luxo, vivia na simplicidade. Nós vamos observar Francisco de Assis, dentro da própria igreja, que ouvindo a voz dos Espíritos, Francisco, reconstrua a minha igreja, foi reconstruindo, pegando pedra por pedra e edificando a igreja. Quando ele edifica a igreja, a voz novamente fala, Francisco, reconstrua a minha igreja. Era a construção íntima, era a construção do reino de Deus no coração da criatura humana, e ele vivia na simplicidade, falando com os pássaros, falando com os animais, ajudando quem quer que fosse em nome do Evangelho de Jesus. Irmã Dulce, quanto desapego em nome do Evangelho, em benefício dos necessitados. O próprio Chico Xavier, que a sua tarefa foi uma tarefa de iluminação, de consolo, de socorro àqueles que estavam ao seu lado. Toda vez que ele se reunia para falar em nome de Jesus, ele levava a mensagem de Jesus, mas também levava o pão material que alimenta os corações humanos. Então esta é a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, do desapego, a mensagem da simplicidade, da humildade. Nós espíritas não podemos nos afastar jamais dessa simplicidade que nos aproxima dos bons espíritos, que nos aproximam dessa essência divina, desses pensamentos salutares que emanam da vida espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz e luz.